Olá, tudo bem? Está começando agora mais uma edição do Pod Meio, o seu podcast jornalístico aqui do Grupo Meio de Comunicação. Muito prazer, eu me chamo Helder Felipe e hoje mais um assunto muito importante a ser debatido. Crimes virtuais, golpes que são aplicados no ambiente da internet. Você de casa já caiu em algum golpe? Se não, certamente conhece alguém ou já escutou alguma história. Foram mais de 700 casos só entre 2023 e 2024 aqui no Brasil. Os números impressionam. Uma média de um golpe a cada 16 segundos. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Pod Meio o delegado Humberto Mácula, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática aqui do Piauí. Delegado, seja muito bem-vindo aqui ao Pod Meio. Muito obrigado, Helder. Estamos aqui à disposição. É um tema que tanto assola nossa população piauiense e brasileira e que vem crescendo muito durante os anos. Mas antes do bate-papo, eu já convido você de casa a, claro, nos seguir através das redes sociais, o nosso podcast, lá você vai encontrar os cortes no Instagram e no TikTok, @podmeio, tem também o Instagram da nossa TV, @redemeio, se inscreve também no nosso canal do YouTube, é só você pesquisar lá no YouTube, @podmeio, você vai encontrar o nosso canal, você aperta lá no botão de se inscrever e você toda semana vai conferir um episódio aqui do Pod Meio. Vale lembrar também que o nosso programa é transmitido em canal aberto, né, pela Rede Meio, toda sexta-feira, às 11 horas da noite. Então, para começar o nosso bate-papo, o senhor é paraense. Sou paraense, com muito orgulho. E aí passou a morar no Maranhão. Isso, eu com mais ou menos 2 anos de idade, meu pai passou no concurso da Polícia Militar do Maranhão, né, e nós nos mudamos, eu, minha mãe e meu irmão, nós fomos para São Luís do Maranhão com 2 anos e com aproximadamente 30 anos eu vim aqui para o Piauí. E quando a gente fala sobre trabalhar no mundo da internet, mais precisamente através da Polícia Civil, como é que foi essa caminhada para chegar onde o senhor está hoje nessa função? Esse tema sempre me fascinou, né, desde criança, e quando eu fui inserido, né, dentro da Polícia Civil, né, lá em Barras, trabalhei 5 anos em Barras, fui alçado a membro lá da DHPP, Delegacia de Homicídios, e em 2017, mais ou menos, fui convidado para ir trabalhar na inteligência da Polícia Civil. E aí, a tecnologia, né, bombardeou, né, a minha vida, fui bombardeado por essa tecnologia, inicialmente lá na investigação que era utilizada antigamente nos primórdios da interceptação telefônica, e participei diretamente dessa migração da interceptação telefônica para o afastamento de sigilo telemático que hoje tanto nós utilizamos. Falando da interceptação telefônica, como é que ela funcionava, delegado? Olha, é muito engraçado, viu? Logo quando eu cheguei na inteligência, nós tínhamos 2 salas lá na inteligência, abarrotadas de analistas que passavam o dia lá com fone de ouvido, ouvindo o alvo, quando ele fazia uma ligação telefônica, né? Não tinha o WhatsApp ainda, o WhatsApp era utilizado de uma forma bem pequena, né? Então o pessoal antigamente falava muito no telefone, nas chamadas de voz, e isso foi se esvaziando, as salas começaram a ficar vazias, né? Nós tínhamos apenas um analista que fazia essa telemática, era muito pouco utilizado, e isso foi mudando com os anos, né? Com a utilização da internet, foi se esvaziando essas salas com muitos analistas ouvindo as conversas telefônicas e foi se enchendo de analistas para realizar essa análise, examinar o conteúdo hoje de dados que cada um de nós carrega dentro do celular, né? Cada um de nós carrega dentro da nuvem. A gente olha para a nossa situação hoje, é claro que o número de golpes, de tentativas de golpes também, ele é bem superior a outros crimes. Mas falando de um contexto geral, os crimes cibernéticos, eles acompanharam a mudança da sociedade, né? Porque nós tínhamos, por exemplo, anos 90, anos 2000, a comunicação era diferente também. Era uma coisa mais física. Por exemplo, numa tentativa de golpe, a pessoa ela abordava diretamente. Agora não, é uma mudança realmente que até o próprio estelionatário também teve que acompanhar, delegado. Isso, com a pandemia, né, a popularização da internet, a necessidade de você consumir serviços de casa,
né? As empresas, todas elas migraram para a internet. Né? Todas elas começaram a prestar serviço na internet. Antes você tinha que ir num banco, esperar numa fila, esperar para abrir uma conta. Antes você tinha que ir numa financiadora, fazer um financiamento de um carro, pegar um dinheiro emprestado. Antes você tinha que ir na loja física fazer uma compra. Hoje tudo isso mudou. Né? As empresas tiveram que migrar para a internet, tiveram que prestar esse serviço, os usuários tiveram que aprender a consumir esse serviço na internet, abrir contas, pegar financiamento, né? E o criminoso, percebendo essa migração do dinheiro da parte física, o valor para a parte cibernética, ele acompanhou, ele seguiu esse fluxo. E com isso, o combate também teve que acompanhar. Né? Os investigadores hoje, eles têm que saber como fazer essa investigação cibernética. A tecnologia hoje que nos rodeia, né? O celular que nós carregamos, hoje nós somos seres biônicos. Né? Nós já somos seres biônicos. Quem consegue sair de casa hoje sem celular? Né? Então, você já tem uma extensão do seu corpo, que é o celular. Né? Então, a função, a motivação do criminoso cibernético é conseguir o teu dado que está dentro do seu celular, senha, biometria, o que seja. Fazendo agora uma análise a partir desse paralelo, antigamente, por exemplo, a polícia, ela conseguia localizar uma pessoa via GPS pela antena próxima, né? Não necessariamente onde a pessoa estava, mas qual a região da cidade que a pessoa estava a partir da antena telefônica que estava recebendo o sinal daquele telefone. Hoje não, hoje cada pessoa anda com um aparelho desse aqui, que tem GPS, isso de certa forma também ajuda o trabalho da polícia. Isso, eu sempre falo, né? Antes, num cenário de um quebra-cabeça, nós tínhamos apenas uma peça que nos possibilitava obter provas contra um criminoso, que era a interceptação telefônica. Né? Falando da parte de inteligência, claro que tem a prova testemunhal, né? Depois veio as câmeras de segurança, que você coloca o criminoso ali no local do crime, né? Mas hoje, nós temos hoje a Polícia Civil, nós temos um bom problema. Qual é o bom problema? Hoje nós temos uma gama de informações de um criminoso, de um alvo, certo? Que se nós conseguimos trabalhar nessas informações, além de colocar o criminoso na cena do crime, nós conseguimos provas qualificadas, né? Que não há como o criminoso dizer que não praticou aquele crime. Então, hoje, não só o celular, tá? Hoje nós temos uma tecnologia wearable, que nós vestimos de tecnologia, nós estamos vestidos de tecnologia. Então, hoje você tem um óculos que tem tecnologia, você tem hoje o smartwatch que tem tecnologia, né? Você tem o próprio tênis hoje que tem tecnologia, né? Já temos roupas. Relógio que mede batimento cardíaco. Tudo. Né? Então, hoje, não só na parte comercial, né? A empresa sabe o que ela precisa vender para você em relação à saúde, sabe o que ela precisa vender para você em relação aos seus gostos, desejos, né? Mas a Polícia Civil também, a Polícia Judiciária, ela também examina o criminoso. E não há como o criminoso escapar disso. Né? E hoje nós temos, e a boa notícia é essa, Helder, que hoje nós temos policiais capacitados no Piauí, excelentes policiais, investigadores, que têm já uma íntima relação com essa tecnologia e com essa investigação cibernética. E a intenção do nosso secretário de Segurança, a intenção do nosso delegado-geral é expandir isso, tanto que hoje a Delegacia de Repressão dos Crimes de Informática, né, que trata com esse crime cibernético, ela tem tido uma relevância muito grande em relação a recursos, a policiais, a tecnologia, porque o nosso secretário de Segurança é muito antenado com isso. Quando a gente olha a realidade aqui do estado do Piauí, qual o principal crime cometido na internet que vocês, na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, verificam todos os dias? Olha, essa é até uma boa notícia, né? Nós temos visto poucos piauienses, teresinenses, sendo autores de crimes cibernéticos. Tá? Só para te dar em números isso, né, nós já estamos caminhando para 100 mandados de prisão e dobrando isso, 200 mandados judiciais que já foram expedidos pela Justiça piauiense para prisão de criminosos cibernéticos. E eu posso te garantir que menos de 1% desses mandados são direcionados a piauienses,
a teresinenses, né? Os autores desses crimes cibernéticos, eles são, na sua grande maioria, de outros estados. Então, nas suas diversas modalidades de golpe, seja no golpe do falso advogado, do falso parente, né? Seja o golpe do falso hotel, seja o golpe da novinha, que o pessoal fala muito também, seja o golpe do falso financiamento, né? Então, a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, ela tem atuado bastante nessa área e, no momento em que a investigação revela o autor, seja laranja ou seja o executor do crime cibernético, a sua maioria está fora do estado. Nós tivemos recentemente aqui no Piauí uma operação a falso check-in, né? Com a atuação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Eu já recebi, delegado, mensagens no meu Instagram, veja só, o perfil vai lá, diz que é de uma pousada, né? Com muitos seguidores, várias postagens. Até mais seguidores do que a própria pousada original e verdadeira. Isso mesmo. É bom que se diga. Vai lá, me segue. Aí a gente olha o perfil, parece tão verdade, já aconteceu comigo, deu seguir de volta. Poucos segundos depois, eu recebo uma mensagem no meu direct afirmando: parabéns, olha, Helder, nós analisamos o seu perfil, vimos que você tem uma quantidade bacana de seguidores. Eu gostaria que você divulgasse a nossa marca e nós estamos aqui dispostos a dar uma cortesia para você, um voucher de tantos dias para você curtir a nossa pousada aqui. É um golpe muito comum, essa do falso hotel aqui no Piauí, delegado? Olha, inclusive quando nós deflagramos a operação lá em São Paulo, né, com mais de 20 alvos, 20 prisões, os criminosos ficaram impressionados como o Piauí tinha chegado neles e não imaginavam que a polícia do Piauí iria até São Paulo efetuar uma operação e essas prisões, né? A própria imprensa de São Paulo também nos procurou, a gente deu muita entrevista para a imprensa de São Paulo. E por que eu estou falando isso? Porque esses criminosos, por essa distância, eles pensam que a polícia não vai. Por essa distância geográfica, acham que podem cometer de São Paulo o crime aqui no Piauí e isso não acontece nada com eles, né? Então, aqui no Piauí tem acontecido muitos casos desses, principalmente pela notoriedade do nosso litoral piauiense, que é um litoral muito procurado, né? É um litoral muito bonito. Então, tivemos vítimas, inclusive, de São Paulo, que tinham contratado com perfis falsos de hotéis de Barra Grande, Luiz Correia, que foram surpreendidos com a perda, né, o prejuízo. Estamos atendendo pessoas de São Paulo que tiveram essa perda, esse prejuízo ao contratar. Então, é importante que cada um de nós entenda, como usuário de internet, que a segurança digital, hoje, ela é uma realidade, ela é uma exigência de qualquer um que navega na internet, que consome na internet. Essa é a grande preocupação para a prevenção. E nós temos a evolução do Pix, né? Antigamente não era tão fácil assim um dinheiro cair, agora não. O golpista, ele convence, na mesma hora a vítima faz o Pix e o golpe está concretizado. Nesse caso da operação Falso Check-in, eles usavam nomes de laranjas para fazer a chave Pix ou de pessoas já falecidas? Explica para a gente como é que era a organização desses estelionatários. Olha, isso é muito interessante, Helder. A gente tem percebido a mudança do perfil do laranja, né? Bem no início, os criminosos, os golpistas, eles tinham o trabalho de criar contas falsas, certo? Eles utilizavam máscaras, ainda utilizam, né? Mas numa menor escala. Utilizavam imagens falsas, até às vezes disfarces eles utilizavam, né? Bigodes, colocavam barbas para tentar abrir contas falsas em nome de outras pessoas, né? Com o avanço da tecnologia e com a chegada dessa tecnologia nos bancos, hoje, para você abrir uma conta bancária, é um pouco mais difícil. Acontece de contas falsas, mas diminuiu muito por causa da biometria dinâmica, né? Então, hoje, você vai abrir uma conta bancária,
né? Os bancos têm investido muito em tecnologia, nessa segurança. O que aconteceu hoje? Hoje, você entra no Facebook, você entra numa outra plataforma de rede social e você encontra anúncios de alugamos a sua conta bancária, compramos a sua conta bancária, você ganha 10% do que passar na sua conta bancária. Isso de forma patrocinada na plataforma? Na plataforma, de forma patrocinada, não, porque a plataforma ela não permite isso e o algoritmo dela fica buscando derrubar esses perfis. Mas eles vão subindo a qualquer momento. E as pessoas, algumas pessoas vulneráveis, né, elas contratam, só, eu quero. Né? E aí você é abordado pelo golpista, pelo criminoso, só, entregue para a gente o acesso à sua conta. Nós temos casos, pasme, Helder, nós temos casos de laranjas, de pessoas que têm a sua vida normal, que são casados, têm filhos, não têm antecedente criminal, que é o que mais atrai o golpista e o criminoso, né, que abriram 19 contas bancárias. Não, delegado. 19 contas? 19. O criminoso disse, você vai abrir, esse laranja é de Campinas, São Paulo, né? Uma investigação que está em curso. Ele abriu, ele foi abordado pelo criminoso via WhatsApp e disse, você quer alugar sua conta? Quero. Pois abra 19 contas bancárias. Das 19 contas bancárias, Helder, o criminoso deixou o acesso exclusivo para o laranja apenas em uma. As 18 contas ele absorveu o acesso daquele laranja e começou a trafegar dinheiro. E ele entrava em contato com o laranja e dizia assim, vai cair agora 200 mil na tua conta. Conta tal. Não mexe nessa conta, porque o medo do criminoso era que ele fosse lá e reivindicasse a conta e ficasse com o valor. Se você mexer na conta, a gente vai te matar. Vai cair 200 mil, de 200 mil nós vamos depositar na tua conta 10 mil, naquela conta lá que tu tem o acesso. E ele, tudo bem. E assim acontecia. Só esse laranja, ele conseguiu angariar em 3 meses 50 mil reais. Com um fragmento de depósitos que eram feitos por golpes que ele nem sabia do que era. Esse laranja, ele está sendo investigado, será indiciado e será preso também. Porque não se admite, Helder, hoje, não se admite, é um recado para cada um de vocês que estão nos assistindo, não se admite hoje que uma pessoa empreste a conta para uma outra pessoa, um terceiro, principalmente que não conhece, né, alegando que não sabia o que estava acontecendo, certo? Hoje, as polícias civis do Brasil inteiro, e a gente conversa com os colegas no Brasil inteiro, hoje os laranjas estão sendo responsabilizados e presos. Parabéns, delegado, pelo trabalho que está sendo realizado. E, no caso em questão, essa é uma das formas que a polícia consegue localizar os criminosos? Vocês puxam um fio no caso, pelo laranja? Olha, a investigação cibernética ela tem 2 caminhos principais. Um que nós chamamos de abordagem comunicacional e a abordagem financeira. A abordagem comunicacional é aquela como o criminoso, o executor do crime, ele chega até você, certo? Seja por uma ligação telefônica, seja por um link malicioso, seja por um site falso, seja por um contato no WhatsApp, como do falso advogado, como do falso parente, né? Através desse caminho, os investigadores eles chegam no criminoso, né? Através de algumas referências que a gente prefere não comentar aqui. E também pela abordagem financeira, como o criminoso faz em retirar o valor da sua conta para a conta indicada por ele. Também tem esse caminho de investigação. Então, todo crime cibernético, ele tem pelo menos esses 2 caminhos. O caminho como o criminoso aborda você e o caminho como ele retira do seu patrimônio aquele valor. Esses 2 caminhos nos dão o norte, nos dá ao investigador cibernético o caminho para chegar nesses criminosos. Delegado, eu não sei se o senhor pode responder essa pergunta, mas a gente falava anteriormente sobre interceptação telefônica. Então, as pessoas se comunicavam em telefones, vocês escutavam e faziam análise em cima daquelas informações. Hoje é possível também fazer essa interceptação a partir de uma conversa de celular, acompanhar simultaneamente ou numa ligação? Helder, o que eu posso te adiantar, né, é que essas empresas hoje, as Big Techs, que prestam esse serviço, seja de rede social ou seja de alguma questão financeira, elas têm aumentado sobremaneira
as informações que elas prestam para a Polícia Judiciária. Antes era muito frágil, era muito pequena essas informações. Mas com o tempo, hoje, nós temos possibilidade de obter informações hoje que são de uma maneira tão qualificada que não há como o criminoso dizer que não praticou aquele crime. Tá? O que empaca um pouco ainda para a polícia é o volume de, como você falou na abertura, né, o volume de tentativas de golpes, o volume de tentativas de crime cibernético e o volume de consumações desses crimes. E é por isso que não é só um trabalho da Polícia Civil, não é só um trabalho da Polícia Judiciária, mas é um trabalho de toda a sociedade. Tá? A Polícia Judiciária ela tem se especializado, as empresas que prestam serviços na internet têm dado mais informações, mais rápidas, mais complexas, mas também o usuário da internet, ele precisa aprimorar a sua segurança digital. Ele precisa desconfiar. Então, a gente ainda recebe lá na delegacia alguns casos que a pessoa acredita que aquela pessoa que está conversando com ele é um parente e transfere um valor para uma pessoa indicada por ele que não conhece. Então, é preciso que esse alerta na população... O senso de desconfiança, delegado. O senso de desconfiança fique apurado. Melhorou. Tem muita gente que diz, isso aqui é golpe. Mas tem muita gente ainda que cai no conto do vigário, né? Isso é que a gente pode falar. As pessoas que perdem 200 mil, 500 mil, 800 mil numa farsa sem conhecer aquela outra pessoa. Falando em farsa, vamos falar do golpe da novinha. Principalmente homens que caem, né? Sim. Tem aquele contato inicial, é um perfil de uma moça muito bonita, conversando, o papo vai esquentando, ela pede uma foto, ele manda uma foto, aí ela também manda foto, e depois entra uma segunda figura aí, seja do pai, seja do delegado, indo para cima da vítima. Na delegacia, os senhores recebem muito tipo de caso como esse? Olha, tem diminuído muito, os homens têm ficado mais espertos em relação a isso, mas nós temos ainda algumas vítimas, né, que é mais uma questão de segurança digital. Às vezes chega alguns homens lá na delegacia, a gente observa, vê o homem, o perfil dele, né, e ele é abordado por uma mulher, por um perfil de uma mulher, assim, muito bonita. Né? A gente até disse para eles, olha, sabe o seu potencial, né? Saiba como é que pode. Você vai conversar com uma pessoa dessa, a pessoa lhe aborda do nada, começa a dizer coisas para você e você acredita, e daí você passa para uma conversa de WhatsApp com essa pessoa pede fotos íntimas e você transfere, passa para essa pessoa fotos íntimas, você entrega o poder que você tem sobre a sua vida, sobre a sua paz, para uma pessoa que você nunca viu. E a partir daí, Helder, a pessoa, o criminoso está com aquela pessoa na mão, né? Já tivemos homens chegando fragilizados, chorando, preocupados, né? Homens casados, né? Que chegam lá e dizem, delegado, minha vida acabou. E diz, calma, nós vamos trabalhar, vamos conversar sobre isso. E chegando, delegado, a perder quanto de dinheiro? O máximo num caso como esse que o senhor já chegou a ver? 200 mil. 200 mil reais? 200 mil. Como foi? De uma vez só, transferido aos poucos? Primeiro ele foi abordado pelo suposto pai da moça, né? E aí o pai disse que a mãe tinha descoberto, que tinha jogado o computador no chão e que ele tinha que pagar o computador no valor de 20 mil reais. Ele fez a primeira transferência. Depois da primeira transferência, o pai depois disse, não, tudo bem, a gente não vai publicar a sua foto, nem vai para a delegacia. Aí, depois de uma semana, o suposto pai chegou e disse, olha, agora você vai ter que dar mais 30 mil. E ele pediu um empréstimo de 30 mil. Depois, subiu para 100 mil. Né? E aí, por último, ele foi abordado depois de 20 dias por um suposto delegado de polícia, que tinha recebido aquela denúncia e queria pedir a prisão dele, né? E aí fez chamada de vídeo. E quando fez chamada de vídeo, do outro lado, tinha uma pessoa, o criminoso estava trajando um terno, estava por trás de um banner da polícia, forjou uma delegacia inteira, né? Aquela pessoa ficou tão apavorada que depositou mais 100 mil, porque o delegado disse que tinha que pagar a equipe lá de policiais
Para encobrir o negócio. Para encobrir o negócio. E aí ele acabou pagando, já foi abordado novamente nesse momento que ele foi para a delegacia, já totalmente fragilizado. Caramba, que situação, hein? Terrível. Para a pessoa reaver esse dinheiro, então... É muito complicado, né, Helder? Por quê? Né? Porque esses valores, quando eles caem na conta do laranja, eles são logo disseminados em outras contas, né? Mas há essa possibilidade, né? Só que essa possibilidade é um pouco mais postergada, porque ela vai aguardar, a pessoa tem que aguardar a investigação criminal. Em todas as operações que nós estamos fazendo, em prisões que nós estamos fazendo, nós estamos solicitando ao judiciário o bloqueio de conta daquelas pessoas, né? Para o que tiver ali ser revertido para a vítima e, a partir daí, uma futura... um afastamento do sigilo bancário, né, para saber para onde esse dinheiro foi. Isso está em andamento na delegacia, nós estamos, inclusive, com um projeto piloto aqui na delegacia do Piauí para poder restituir esses valores às vítimas. Um golpe que está acontecendo muito, está crescendo, é o do falso advogado, delegado, porque os estelionatários, eles têm acesso ali a informações de processos judiciais, eles se passam pelos advogados falando, eles conseguem o contato do cliente, simulam ali, se passando pelo advogado, e conseguem tirar valores vultuosos, porque diz ali para o cliente que ganhou ali um processo judicial, ganhou uma certa indenização. É um golpe que a polícia também está verificando como é que eles conseguem esses dados, né? Afinal de contas, o que a polícia já conseguiu apurar, de qual o caminho que o golpista faz para conseguir esses acessos? Eles utilizam principalmente informações de domínio público ou eles estão conseguindo realmente informações privilegiadas? Olha, nós temos uma investigação em curso na delegacia desse caso, teremos em alguns meses uma operação para prisão, já identificamos os autores desses crimes que estão acontecendo aqui no Piauí, né? Nós temos que entender, Helder, que hoje os nossos dados estão na internet. O Brasil, ele é um dos países que mais tem dados vazados no mundo. Então, esses dados estão na Deep Web, estão na Dark Web, né? Existem os criminosos que são os captadores de dados, são aqueles mineradores, eles utilizando bots, utilizando os robôs, né? O que eles fazem? Eles invadem sistemas públicos e sistemas frágeis, fragilizados com segurança digital, e obtém essa lista de clientes de plano de saúde, lista de pessoas que têm precatórios a receber. Na Deep Web, até mesmo, delegado, fotos de comprovação de vida, né, que foi muito utilizado na época da pandemia. Sim, na Deep Web, na Dark Web, você tem listas, Helder, de cartões de crédito com numeração, com código de segurança, né, com data de validade, com tudo, para serem utilizados em cartões clonados. Então, isso na Deep Web é despejado. E, no caso do falso advogado, de acordo com a nossa investigação, e investigação em outros locais também no Brasil, de outros colegas que já deflagraram operações também nessa temática, né? Por exemplo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o próprio Ceará já deflagrou prendendo pessoas que cometiam esse crime, tem se verificado que domínios públicos são hoje o principal alvo. O processo, em tese, ele é público, né? Então, o processo é público. Então, os criminosos, os captadores, né, os mineradores, eles utilizam robôs que montam listas estruturadas de pessoas que estão com alvará judicial para receber, que tem processo judicial em curso, né, com precatórios a receber. A partir daí, eles vendem essas listas para os executores, dentro da Deep Web, Dark Web, que existem também os criminosos que são os executores e compram essa lista para executar o crime. E, a partir daí, eles fazem uma engenharia social, descobrem quem são aquelas pessoas que vão receber aqueles valores, quem são os advogados, procuram imagens de advogados na internet, que estão públicas, vinculam a um número telefônico aleatório e abordam a vítima, abordam o usuário, abordam aquele cliente da advocacia, daquele escritório de advocacia. E, a partir daí, montando um cenário que é falso, como todo criminoso cibernético faz, ele monta um cenário, ele faz um cenário ilusório, e a partir desse cenário ilusório, ele começa a colocar para a vítima. A vítima chega para mim, mas delegado, ele sabia de tudo, sabia o número do processo, sabia quem era o advogado, sabia todas as informações do processo, disse, olha, essas informações estão em domínio público, né? E aí, mais uma vez, o que essa pessoa precisa fazer é desconfiar,
é tomar o cuidado. Foi abordada por um advogado que disse a esse advogado que um número diferente, já desconfie. Foi direcionada a pagar a uma conta que não é do advogado, que não é do escritório de advocacia, não, eu não vou fazer isso. Vou entrar em contato com o escritório de advocacia, vou entrar em contato com o meu advogado para ver se realmente isso é a realidade, né? É preciso que todos nós tenhamos essa acuidade dentro da internet. Delegado, infelizmente o tempo estourou, já fui alertado aqui pela nossa produtora, e o senhor vai ter que voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo. Voltaremos. É importante esse trabalho que vocês fazem aqui na imprensa, né, da mídia, para jogar luz sobre esses casos, para que as pessoas cada vez mais entendam que a internet, apesar de não ser uma terra sem lei, a internet, ela precisa tomar todo o cuidado dentro dela. Tenho muitas outras perguntas aqui na minha cabeça, mas eu vou guardar para a sua próxima vinda aqui, tá bom, delegado? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Helder, obrigado a todos. Estamos à disposição lá na nossa delegacia e cuidado com o que você acessa na internet. É isso. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa edição aqui no nosso podcast, o nosso Podmail. Aproveita, não deixa de se inscrever. Assistiu o episódio todo aí no YouTube, não se inscreveu ainda? Se inscreve aí, @Podmail, segue o nosso Instagram, @Podmail, @Redmail, e também, se você, por exemplo, não vai sair de casa na sexta-feira, gosta de ficar em casa, relaxando, sintoniza na TV Meio, que o nosso episódio toda sexta às 11 da noite também é exibido. Até a próxima.